Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o Raft. Vamos começar analisando um requisito safety. Uma vez que uma entrada ela tenha sido aplicada, executada na máquina de estado, nenhuma outra máquina de estado ela deve aplicar um valor diferente para aquela entrada. Por exemplo, se o comando Shift L ela tiver sido executado na entrada 10 do log do líder, então todas as máquinas de estado devem ter executado o comando Shift L na posição 10 em suas respectivas máquinas de estados. O Raft ele apresenta e garante uma propriedade safety que consiste em se um líder tiver decidido que uma entrada do log está commitada, então aquela entrada estará presente no log de todos os futuros líderes. Essa restrição é bastante interessante. Como que o Raft ele vai garantir que todos os futuros líderes terão justamente no seu log uma determinada entrada? Então veja que isso é um processo até mesmo recursivo, pois se um log tem a entrada 10, ele terá que ter a 9, a 8 e assim sucessivamente. Para garantir esse requisito safety, o Raft ele faz algumas suposições. A primeira delas, o líder ele nunca sobrescreve entradas no seu log. A segunda, apenas entradas no log do líder pode ser commitada. E por fim, uma terceira, entradas elas devem ter sido comitadas antes de se aplicar à máquina de estado. Com isso, nós temos uma relação que, se uma entrada ela foi comitada, ela estará presente nos logs dos futuros líderes. Com isso, nós temos justamente restrições quanto ao commit. Então, nós devemos postergar a realização do commit até que nós garantidamente tivermos certeza de que aquele commit é seguro, e teremos restrições também quanto à eleição do líder, pois como nós vimos, se uma entrada ela foi commitada e executada na máquina de estado, aquela entrada deve estar presente no log de todos os líderes futuros. Vamos então começar a avaliar como escolher o melhor líder. Bem, há uma grande questão. Nós não podemos saber, não temos como saber quais entradas foram comitadas num cenário apresentado por essa figura. Suponha que o primeiro nó ele seja o líder para o termo 2 e ele colocou no seu log, entrada 5, aquela operação. E justamente ele enviou e replicou para o terceiro nó aquela entrada do seu log. Veja que o segundo nó ele não obteve aquele append entries. Então suponha que houve justamente uma nova rodada de eleição de líder para o termo 3. E suponha que o último nó ele não está disponível justamente no processo de eleição de líder. Então o novo líder ele não tem condição justamente de saber se aquela entrada ela foi ou não comitada. Então, durante as eleições, o Raft ele vai escolher o candidato que possui o log mais recente, com maior probabilidade de conter todas as entradas comitadas. E para isso, os candidatos eles devem incluir informações quanto ao log nos seus request votes RPCs. A saber, ele deve incluir o índice e o termo da última entrada do seu log. Então, por exemplo, nesse cenário, entre uma rodada de eleição entre o primeiro servidor que possui até a entrada 5 e um segundo servidor que possui até a entrada 4, o servidor 1 ele possui maior probabilidade de conter todas as entradas comitadas. E com isso surge uma regra em que um servidor que vai votar V, ele vai negar o voto se o seu log ele for mais completo. E o que é ser completo? E o termo da última entrada for maior do que o último termo da entrada do candidato, representado por last term V ser maior que last term C, ou ambos os nós
tanto o nó que vota e o candidato apresentarem o mesmo último termo, porém o último índice de V ser maior do que o último índice do candidato. Por exemplo, no cenário apresentado entre 1 e 2, justamente ambos têm o mesmo último termo, igual a 2. Porém, na segunda condição, o servidor 1 ele possui um último índice 5 maior do que o último índice do servidor 2, 4. Então, com isso, o candidato 1 ele receberá o voto do servidor 2. Dessa forma, o líder terá o log mais completo dentre aquela maioria que o elegeu. Dando continuidade, vamos avaliar um cenário onde devemos comitar uma entrada do termo atual. Nesse cenário, o líder ele vai decidir que uma entrada no termo atual ele está comitada. Então, por exemplo, suponha que o servidor 1 ele seja o líder para o termo 2 e que justamente a entrada 4 ela acabou de ser propagada, replicada no servidor 3, alcançando então a maioria. Dessa forma, os servidores 4 e 5 eles não podem ser eleitos para o termo 3. Apenas um dos servidores S1, S2 ou S3, pois justamente esses dois servidores, a saber, servidores 4 e 5, eles violarão as regras apresentadas anteriormente. Dessa forma, o líder para o termo 3 ele deve conter a entrada 4, pois justamente foi replicada de forma bem-sucedida na maioria dos servidores. Vamos analisar então um cenário onde há o commit de uma entrada de um termo anterior. Por exemplo, o líder ele está tentando finalizar o commit de uma entrada de um termo anterior ao seu. Vamos então supor que o líder para o termo 2 replicou a entrada apenas em S1 e S2, justamente indicado na entrada 3. E o líder para o termo 3, que na verdade provavelmente foi o servidor 5 na última linha, ele não obteve conhecimento quanto àquelas entradas 2. Reparem que no seu log, na entrada 3, ele contém apenas o termo 3. Dando prosseguimento, no passo 3, o líder para o termo 4, justamente, ele vai tentar replicar o seu log em relação aos followers. Dessa forma, ele vai inferir que o servidor 3 ele não possui a entrada no índice 3. E com isso ele vai tentar enviar aquela informação para o servidor 3. Dessa forma, a operação de append entries acabou de ser bem sucedida. Porém, podemos fazer a seguinte pergunta. Uma vez que a entrada 3, termo 2, acabou de ser replicada na maioria dos nós do sistema, essa entrada está comitada de forma segura? E a resposta, como vocês podem ver, é que a entrada 3, termo 2, ela não foi comitada de forma segura. Vamos entender o porquê. O servidor S5 ele pode ser eleito como líder para o termo 5. Como? Basta apenas pegarmos qualquer maioria que não inclua o servidor 1. Vamos fazer um cenário onde pegamos o servidor 5, 4 e 3. Justamente o servidor 5, ao enviar o request vote, ele enviará o termo do seu último entrada do log, que é 3. No servidor 3, 3 é maior do que 2, então o servidor 3 votará sim. E o servidor 4, ele verificará que 3 é maior do que 1, então também votará sim. Com isso, o servidor 5 ele pode sim ser eleito. O que acontece é que, se esse servidor 5 ele for eleito, ele vai sobrescrever a entrada 3 em S1, S2 e S3, o que isso implicaria que uma entrada que foi supostamente
tida como comitada e então executada, repassada para a máquina de estado, vai ser sobrescrita. Então, é um cenário de inconsistência e indesejado. Para resolver a situação, vamos introduzir novas regras de commit. Nesse contexto, para um líder decidir que uma entrada foi comitada de forma segura, mantemos a primeira condição, que é a entrada deve estar armazenada na maioria dos servidores, porém, adicionamos uma segunda condição. Pelo menos uma nova entrada do termo do líder deve estar também presente na maioria dos servidores. Nessa figura ao lado, nós podemos ver que o servidor 1 ele é o líder para o termo 4. E vejamos também que uma entrada do termo atual, 4, foi replicada na maioria dos servidores. Vamos então nos perguntar se o nó5 ele pode ser eleito para o termo 5. Na verdade, o nó S5 ele não vai poder ser eleito. Vamos pegar uma maioria qualquer, formada por S5, S4, S3, por exemplo. Ao enviar o termo mais atual, no caso 3, o nó 4 comparará 3 é maior do que 1, votará a favor. Porém, o nó S3, ele comparará 3 é maior do que 4, a resposta é não, então ele votará negativamente quanto ao request vote do nó S5. Dessa forma, o líder ele pode seguramente concluir que as entradas 3 e 4 ambas são seguras. Com isso, a combinação de regras para eleição e regras de commit confere a segurança ao Raft. Muito obrigado.